olhamos no caso de Caim, também foi a mesma coisa. Deus o exortou e ele quis pecar contra Deus. Quando nós olhamos o caso do povo de Israel na peregrinação, muito citado pelo autor aos Hebreus, eles, embora tenham visto os sinais, as maravilhas, a palavra de Deus recebido, eles rejeitaram completamente e eles morreram na incredulidade e não possuíram a terra. Quando nós olhamos para a nação de Israel como um todo, a nação, tirando os crentes da nação de Israel, que foram rejeitados justamente por rejeitarem a Deus. Quando nós vemos Judas, que traiu o Senhor por causa de moedas, por ganância, ou seja, o que está por trás do abandono do Evangelho não é uma questão intelectual, não é uma questão de incoerência no Evangelho, aparente incoerência, não é falta de conhecimento da verdade, mas é porque quer viver no pecado. E aí então o autor está exortando, dizendo a eles que eles deveriam estar atentos a isso, para não cometerem os mesmos pecados que aqueles que haviam abandonado estavam cometendo. E aí ele diz, olha o verso 26, eles deliberadamente pecam após ter recebido o pleno conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade aqui, esse conhecimento tem a ver com o que ele próprio expõe na carta. O que ele disse sobre Jesus ser superior aos anjos, ser a revelação de Deus aos homens. Ele fala no capítulo 1 que Jesus, que os profetas falaram de muitas maneiras e modos, e agora nos fala pelo Filho, que é a expressão do ser de Deus. Ele fala nesta carta antes que o Senhor Jesus é superior aos anjos. Ele fala que Jesus é superior a Moisés, que Moisés falava dele, que Moisés estava na casa dele, que Moisés apontava para ele. Ele fala que os sacrifícios apontavam para Jesus. Ele fala que é por meio de Cristo que entramos na presença do Pai. Ele fala que Jesus é o sacerdote da casa de Deus. Então, eles receberam o pleno conhecimento. Eles entenderam estas verdades. Foi instruído a eles. No capítulo 5, o autor fala aos leitores desta carta: vocês, pelo que já receberam, deveriam ser mestres. Vocês já deveriam ser bem melhores no conhecimento. Ou seja, eram pessoas que conheciam. Vocês já receberam os ensinos fundamentais, mas é preciso que eu ensine vocês novamente as mesmas coisas. Então, quando ele diz aqui pleno conhecimento, ele está falando, vocês têm o conhecimento de tudo que é necessário para a redenção. Vocês já entenderam isso intelectualmente. E aqueles que abandonaram também. Então não se trata de falta de instrução, de oportunidade. Ao contrário, eles tiveram muita oportunidade. Vocês estão tendo oportunidade de aprender, ele diz. Agora, após aprender todas essas coisas e rejeitá-la, é um juízo incalculável sobre quem faz isso. Após receber tudo isso e viver no pecado, deliberadamente, o autor diz que há uma única coisa a ser esperada para estes, que é extremamente dura. Olha aí, o verso 26, ele diz ainda que no finalzinho já não resta sacrifício pelos pecados. O que ele quer dizer é, para esses que receberam conhecimento do sacrifício de Cristo, que compreenderam estas coisas que eu acabei de citar, e mesmo assim abandonaram para viver no pecado, não há nada que possa ser feito por eles mais. Não há nada que possa salvá-los da ira do Pai. Só Cristo pode salvar da ira do Pai. Só Cristo pode reconciliar o homem. Só Cristo pode dar refúgio ao homem pecador. Fora dele não há salvação. Fora dele não há esperança. Fora dele não há redenção. Fora dele não existem boas obras. Fora dele não há justificação. Então o autor diz, fora dele não há mais esperança. E vocês conheceram a verdade, e vocês rejeitaram a verdade, então não há mais nada o que fazer. Não há nada que possa ser feito para salvá-los. Estão perdidos.
Mas vamos entender mais. Quando ele fala isso de deliberadamente no pecado, não podemos entender que se trata de crentes que pecam contra Deus e se arrependem como Davi. Por isso eu li o Salmo 32 no início do culto. Não trata de um desviado. Se vocês observarem Davi no Salmo 32, e eu citei isso de propósito na liturgia, para esclarecer o texto, Davi era um homem que pecou contra Deus, fez algo terrível. Mas ele diz que ele sentiu que angústias. Pesava sobre ele a mão de Deus dia e noite. Enquanto ele não confessou os seus pecados, ele não sentiu alívio. Então não se trata desse momento. Qualquer um de nós está sujeito às mesmas falhas de Davi. Mas o verdadeiro crente jamais vai se conformar ao seu pecado. Ele jamais vai dizer que ele está feliz agora, seu evangelho, que agora ele é liberto, que agora ele é uma pessoa alegre, vivendo no pecado. Ele vai dizer sempre, como Davi, eu estou angustiado, Deus pesa a mão sobre mim, a minha consciência não me deixa em paz, eu me lembro de quando eu estava na presença de Deus com o povo dele, eu me lembro quando eu cantava, quando eu exercia os meus dons na igreja, quando eu era ministrado pela palavra, eu sinto saudade de Deus, eu sinto saudade da comunhão, eu preciso disso, mas eu não me encontro forças em mim mesmo, eu preciso ser levado ao arrependimento, e eu sei que é Deus quem vai criar em mim um espírito novo, é Ele que vai me renovar, assim como Davi disse no Salmo 32 e 51. Esse é o verdadeiro crente, embora cometa o erro, embora se desvie moralmente, mas ele não quer continuar naquele pecado, e ele não questiona os mandamentos de Deus, ele não questiona as ordens de Deus, ele não questiona a santificação, ele não questiona nada disso. Mas esse aqui não está nem aí. O autor diz, ele vive deliberadamente no pecado. Ele tem ódio dos mandamentos de Deus. Ele tem raiva do Evangelho. Ele virou as costas para Cristo. Ele diz, eu não acredito nisso. Eu não creio que viver conforme os mandamentos de Deus seja bom para mim. Eu não acredito que Deus existe dessa maneira. Para mim, Deus é alguém que não interfere na minha vida moral. Ele não tem que entrar na vida que eu tenho, ele não liga para isso, o que ele importa é que eu faça o bem ao próximo. Então é alguém que distorce o Evangelho, é alguém que distorce os mandamentos, a lei de Deus, para poder adequar a sua própria vontade de pecar contra o Senhor. E aí para esse o autor diz, não há mais nada que possa ser feito para ele, não há nada que possa salvá-lo. Olha o verso 27. No finalzinho do verso 26 ele fala, não há nada que possa ser feito para salvá-lo, mas há uma coisa só que ele aguarda. Ele diz, horrível juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. O que estas pessoas agora aguardam, que viraram as costas para o Evangelho depois de conhecer, da maneira como eu expliquei, juízo e fogo vingador. Juízo de quem? De Deus. Vingança, fogo, vingador, vingança de quem? De Deus. Olha o final do aí no texto, verso 30, a mim pertence o quê? A vingança. Pertence a Deus, o reto juiz. Por que pertence vingança a Ele? Porque estes que abandonaram deliberadamente a Deus, se tornaram inimigos de Deus. Eles demonstram da mesma maneira que os demais ímpios, porque são ímpios também, demonstram ódio a Deus, têm raiva de Deus, têm raiva dos seus mandamentos, da sua palavra. Então, agora o Senhor, no tempo certo, vai exercer sobre eles o juízo.